Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 15, que diz assim: Deus anima Abraão, lhe promete um filho. Depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me há de dar? Se continuo sem filho, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência. Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode contar. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Será? E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma um novilho, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, um pombinho, e ele tomou todos estes animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, numa defronte da outra. Não partiu a árvore. Árvore de rapina descia sobre os seus cadáveres, porém Abraão os enxotava. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, quando ele tira Abraão de lá, diz para Abraão sair da terra, né, dele, do meio da sua terra e da sua parentela, para ir para uma terra que Deus tinha mostrado. Abraão saiu dali com tudo que ele tinha. Então, Abraão continuou caminhando na obediência, fazendo aquilo que Deus mandou. Mas Abraão já estava triste, porque Abraão queria um filho, e ele estava vendo que a lei da gravidade já estava em cima dele e da esposa, e não tinha filho. Mas aí Deus aparece para Abraão para animar. E Abraão pergunta: Mas como que é isso? Olha só, a gente pergunta, às vezes a gente quer ensinar Deus, né? Se eu não tenho herdeiro, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. Deus disse: Não é esse o teu herdeiro, Abraão. É aquele que vai ser gerado de ti. E Abraão quer uma prova. Como saberei? Por quê? Tu vai ser grande na terra. Deus fala: vai aqui até fora. Vem até fora aqui. Tá, a língua hoje está travada, mas está repreendido em nome de Jesus. E Abraão olha para o céu, Abraão, se é que tu pode contar as estrelas. Tu pode contar as estrelas? Você já tentou contar as estrelas? Eu já tentei. Lá no Maranhão até tinha aquele ditado: não conta estrela que cria verruga. É, um monte de sinal, verruga. E Abraão, talvez ele começou a contar 1, 2, 3, 4, 5, aí embaralhava tudo de novo. Ai, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, mas não dá para contar não, Senhor. Pois é assim que vai ser Abraão, a tua posteridade. Não vai dar para contar. Aí tu fala: mas essa mulher é maluca. Como que não vai dar para contar? Tu tá falando do quê mesmo, hein, mulher? Tu tá falando do quê? Eu tô falando daquele teu desejo lá
escondidinho, que tá aí guardado, mas que Deus sabe. E que tu acha que não vai dar mais porque tu já tá aí, a lei da gravidade já tá em cima de você. Lembra? Quem te prometeu não foi homem, mas foi Deus. E quando ele promete, ele cumpre. É para esse plano, é para essa terra. Não é para lá para o outro lado, não. Não, não é não. É para aqui agora. É agora. É chegado. E quando chega o tempo de Deus, tu já viu as coisas assim, parece que o relógio adianta. Sabe, tem dia que parece que o relógio não anda, mas tem dia que você olha, meu Deus, esse relógio tá passando. Acho que tem alguém pulando, é rodando aí esse ponteirinho. Não tá, a hora não tá. É assim que vai ser. O relógio de Deus tá sabe, acelerado. É, sabe aquele processo acelerado? É, acelerado. Assim, Abraão, tu vai ser grande na terra. Essa terra aqui, Abraão, é a terra que eu vou te dar para tu e para toda a tua descendência. Será essa a tua terra. E tu vai ter filho. O filho vai ser o quê? Teu e de Sara. Mas aí, quando a gente deixa intruso entrar no nosso sonho, quando a gente deixa aquele para quem Deus não falou, tentar dizer assim, não, não é bem assim, não. O destruidor de promessas, o exterminador de promessas, o exterminador de projeto, sabotador. A gente, não, mas porque é meu amigo, ele só está me dando uma palavra de conselho, sabe? Antigamente, quando eu era crente Raimundo, até quando eu era crente Raimundo, Deus já me orientava, sabe? Deus já me orientava, até quando eu era o crente Raimundo. Era eu que não percebia. Eu nunca gostei. Eu dizia assim, não. Eu vou contar aqui um pouquinho no começo da minha convenção. No começo da minha convenção, eu era católica. Eu era católica. Quando eu cheguei na Bélgica, eu era católica. Sim, tinha muitas imagens. Eu tinha uma mesa cheia de imagens. Acendia a vela, não deixava faltar vela para as minhas imagens, não, não. Meu esposo providenciava tudo, tudo, tudo. Não deixava faltar vela para acender. E estava lá todas 6 horas. Era 6 horas. Estava lá a velhinha acesa. Porque eu sou assim, se eu sou de Deus, eu sou 100% de Deus. Se eu sou católica, eu sou 100%. Católica é de Deus também, gente. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, é assim, tudo que eu vou fazer, eu dou o meu máximo. O meu máximo é 100%. Eu não gosto de negócio de metade, não. É 100%. Eu sou assim, tudo que eu vou fazer, eu faço com intensidade. Eu sou assim. E aí eu recebi uma irmã lá na minha casa, mais 2 irmãzinhas. Joga esses negócios fora, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu olhei para a cara das duas assim. Falei, eu vou te falar uma coisa. Deixa esse negócio aí. Porque no dia que Deus não quiser esses negócios aqui na minha casa, ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo e eu vou fazer. Eu vou fazer. Mas, Francisca, não sei o que. Eu falei, tu não se mete com esse negócio. Tu deixa aí. Como é que tu vai chegar na casa dos outros? A pessoa tem que ter prudência. Tem que ter um pouco de simancó. Não interessa. Eu posso ir até na casa do macumbeiro. Chegar lá e vou dizer, olha, joga esse tambor fora, joga esse preto velho fora, joga essa Maria Mulambo fora. É ele que gosta de Maria Mulambo, é que gosta do preto velho dele, do cachimbão dele. Pois eu vou lá para representar o meu Deus. Fico lá na minha. E os bichos saem correndo. Eu não preciso nem abrir a boca. E aí, ficou lá, o negócio ficou lá. Um belo dia, falei para o pastor, né? Comecei para a igreja, o pastor disse, irmã, temos que ir lá fazer uma limpeza na tua casa, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Mas toda vez que era para o pastor ir fazer a limpeza na minha casa, nunca dava certo. A mulher dele não podia ir, ou ele não podia ir. Sempre acontecia uma trava lá no meio do caminho que nunca dava. Aí ele falou, não, mas tu não pode fazer isso não, irmã. Quem pode fazer esse negócio aí só é eu com a minha esposa. E eu também não posso fazer sozinho. Não, e você também, você não está preparada. Você não está preparada para fazer esse negócio. Mas eu já disse que quando Deus não quiser um negócio lá, ele vai falar comigo, é eu que vou fazer. Tá bom. Falei com meu pai disse, minha filha, tu não pode fazer isso. Se tu fizer isso aí, tu vai ficar cega da gota serena. Porque eu tinha uma prima que aí virou crente e arrancou essas imagens de dentro e ficou ceguinha.
Tá bom. Tô deitada lá na minha cama, um dia de domingo, meu esposo saiu, levantou, foi pro supermercado, eu fiquei lá debaixo das cobertas, friozinho. Fiquei lá, de repente uma voz diz: "Levanta, pega o martelo e vai, quebra tudo". Falei: espera, não, tô escutando coisa que não é normal esse negócio". Aí virei para o outro lado, peguei o travesseiro, enfiei na cabeça assim, sabe, para mim não escutar nada. E adianta alguma coisa quando Deus fala, adianta. Ele fala é dentro do cérebro, assim, ecoa lá dentro que nem um sino badalo de igreja, assim. Levanta, pega tudo e quebra. Falei: "Jesus, mas isso não é". Eu fiz o que Deus mandou. Tô eu aqui vivinha, enxergando, eu uso óculos, claro, porque isso aí uso óculos. Mas tô viva. O pastor não foi. Deus falou comigo e eu obedeci, fui lá e fiz. Quando eu acabei de fazer, liguei pro pastor e disse: "Pastor, quebrei todo aquele negocinho". "Pastor, o quê?". "Quebrei tudinho". "Meu Deus do céu, tu fez?". "Eu fiz, porque Deus mandou". Então, tem pessoa, então não coloca a pessoa que Deus não mandou num negócio. Se Deus não mandou tu colocar, não coloca, só coloca a pessoa que tá, e não aceita conselho de pessoa que Deus não mandou tu aceitar. Se uma pessoa te der um conselho, tu vai lá e fala com Deus: "Meu Deus, essa pessoa falou assim, 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 será que?". Mas fala só no pensamento com Deus. Porque se você não tem discernimento, tu vai falar e o inimigo diz: foi eu. E foi enviada do Satanás. Não foi enviada de Deus, não. Então a gente tem que ter discernimento. E dentro do começo da minha caminhada, que toda vez que uma pessoa quer se meter no meu caminho, que Deus não mandou, Deus remove ela, tira, porque aí, essa mente aí, só quem manda nela sou eu. A minha mente, só quem manda na minha mente, na minha vida, é Deus. Ninguém mais manda. Ninguém. Isso desde que eu estava na barriga da minha mãe, que é assim. É assim, é. O doutorzinho lá queria, porque queria tirar eu da minha mãe. Me dá essa menina, porque se for homem, só Deus pode. E se for mulher, nem o Satanás pode com a vida dela. Eu estava na barriga da minha mãe, e os médicos já estavam brigando porque queria, porque queria. Ou seja, o Satanás dentro da barriga da mãe, aqueles que são escolhidos, é dentro da barriga da mãe que o inimigo já quer tomar para matar. A minha mãe tomou uma injeção, olha, a injeção ficou só entre a pele e a carne, teve que rasgar, grávida, teve que sajar o braço dela para sair aquele líquido. Quer dizer, Satanás dentro da barriga da minha mãe que tentou me destruir. Faca! Até a sofrer assentada, que as minhas costas aqui é toda pipinada, assim, como fura carne para colocar o tempero, para pegar o tempero. Mas estou viva. Acidente de carro já foi 5 acidentes. Isso aí tem mais coisa que eu não vou contar e vou voltar para a palavra. E aí Abraão tá lá. Não, Senhor. Senhor, eu não tenho filho. O herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. Não, Abraãozinho, não vai ser esse não, meu filho. Vai nascer de você. Abraão o quê? Tinha espelho naquela época? Não sei. Mas Abraão sabia da lei da gravidade dele, né? Não, Senhor. Aí Deus disse: mas como é que eu vou saber disso? Deus disse: ó, pega uma pomba, pega uma rola, pega lá o cabrito, o corneiro e mata e coloca lá tudo em ordem. Agora a árvore não despedaça, deixa lá. Ou seja, deixa lá e aí tu vai ver, ali tu vai receber o sinal. Mas quando Abraão coloca lá o sacrifício dele lá, como Deus mandou, que era aí, ali Deus ia dar a prova para ele, sabe o que que acontece? As árvores de rapina. Tá vendo só? Tá vendo eu falar que as árvores de rapina? Pois é. Árvore de rapina não é necessariamente só aquelas árvores que andam voando, não, ou a raposinha que vem. Não, tem árvore de rapina de 2 pés. De 2 pés. Que vem, ela não sabe o sacrifício, quantos leões tu já matou, quantos ursos tu já matou, quantos Golias tu já matou, mas ela quer aquilo que tu tem. Não quer nem saber, ela quer te tirar do meio, ela quer exterminar teu projeto, ela quer tirar da tua mente que não é bem assim. Tu diz: Deus falou comigo. Não, não foi Deus, não. Como é que tu sabe que foi Deus que falou contigo? Sei não. Porque se fosse Deus que tivesse falado, já teria acontecido. Se fosse Deus que tivesse te chamado, tu não estava matando um leão por dia. Não, Deus já tinha realizado esse negócio, porque com Deus não demora assim, não. Olha, se Abraão já estava olhando para a lei da gravidade, dizendo que não ia dar, não demora. Mas
Deus é dono do tempo. Não se preocupe com a demora também, não. Ele é dono de tudo. Se ele prometeu, vai cumprir. Ah, mas eu quero. E aí começa. Abraão ficou ali, permaneceu na fé. Mas aí a Sara começa a dizer assim: Abraãozinho, meu filho, você filho é por minha parte, é minha conta. Olha, Deus falou isso, falou, mas eu acho que não vai ser assim, não. Não, não vai ser assim, não. Mas Deus disse a Abraão: o filho vai nascer de ti. Ou seja, ele tinha uma esposa, né? Então, dele e da esposa. Mas aí sempre chega aquele que quer colocar pedra de tropeço no meio. E aí, se nós não estiver atento, quando tu pensar que tu tá vivo, tu tem cara de quem vive, mas tá mortinho. Só tá que nem aquele cadáver lá, tá? O profeta profetizou, o cadáver ficou lá tudo perfeitinho, mas faltava o espírito. Tá assim, andando, mas tá mortinho aí. Morto-vivo andando aí para todo lado. Cheio de morto-vivo ambulante aí andando para tudo que é lado. Tá morto espiritualmente? Tá morto. Sabe por quê? Porque começa a olhar para o mundo e esquece de olhar para Deus. Começa a buscar só as coisas do mundo. Começa a buscar só aquilo que agrada a carne. Começa a buscar só os bens materiais e esquece do bem maior. É lógico que Deus quer que nós temos tudo que nós queremos. Tanto é que Abraão era riquíssimo. Abraão era riquíssimo, mas Abraão não tinha filho. Mas ele era rico. Ele era rico e ele tinha um servo fiel na casa dele, que ele já estava dizendo que aquele servo era um servo bom, né? Porque você é mau, ninguém vai querer dar nada para ser gente ruim. Ninguém quer dar nada, não. Diga, não, Senhor, será que já não está a hora desse daí descer? Para Jesus, misericórdia. Senhor, porque isso daí é mais ruim do que eu. Não, não existe ninguém mais ruim do que esse aí, não. Isso aí é o água. É o cúmulo da ruindade, Senhor. Não está na hora dele fazer a viagem? Leva, Senhor, sabe? Vai levando, Senhor, o negócio aí. Não, a gente não pode fazer isso, não. Nós não podemos orar, porque a nossa vida é só Deus que decide o momento. Mas tem gente ruim. Mas o servo de Abraão era bom. Tanto é que ele queria. Disse: esse aqui já vai ser herdeiro da minha casa, porque eu não tenho mais filho. Mas Deus te mandou. Quando Deus manda a gente ir para certo lugar, ele provê tudo que você precisa, ele vai prover. Mas Deus me mandou para o deserto. Pô, nesse deserto ele vai fazer jorrar água. Ai, mas eu estou no deserto. Não foi no deserto que Deus fez cair maná do céu? Não foi no deserto que Deus fez sair codorniza do mar? Então começa a glorificar, porque chegou a hora do cumprimento da promessa. As árvores de rapina elas vão vir, mas não deixa. Ela não sabe quanto que tu pagou, ela não sabe quanto tu tem orado, quanto tu tem buscado. Aí quando vê, nossa, tu viu, não fez nada, de repente começou a prosperar. Da noite pro dia, tu sabe quanto tempo que foi feita essa promessa? Tu tem ideia, tu não sabe. Às vezes até sabe, mas diz que não sabe. Então, esse negócio é entre você e Deus, não é entre você e teu marido, porque tem coisa que Deus fala para mim que é só para mim, não é para o meu marido. Ou fala para o meu marido, é só para ele, não é para mim. E se ele vai contar para mim, talvez eu vou lá e travo, coloco uma trava. Tem certeza que foi Deus mesmo? Sei não, viu? Ah, pro meu marido eu dei conto. Conto não. É negócio, isso é meu e de Deus. Porque tem coisa que se eu contar pro meu marido, ele já tinha morrido faz tempo. Já tinha morrido faz tempo. Mas ele já morreu 3 vezes e ressuscitou. Já, meu marido já morreu 3 vezes e foi lá na boca da sepultura. Volta, volta. Senhor, não mata não, deixa ele viver. Teve um dia que Deus disse: vou levar. Falei: Senhor, não leva não. Vou levar porque já está cumprida a promessa dele, o tempo dele já foi. E eu: ai, Senhor, mas tem misericórdia. Tá pensando o quê? Deus é maravilhoso demais, minha filha. Olha, não tem nada mais maravilhoso nesse mundo do que Deus. Gente, não busca faraó, não. Não fique inventando chifre na cabeça do cavalo. Busca Deus para tudo que você precisa, para tudo que você quiser, porque ele está sempre atento. O telefone dele nunca está ocupado. Não, nunca está fora de área.
Também não. Não tem fila. Não, não tem fila. Tem gente que diz assim, não, hora de madrugada, porque a fila é mais curta. Quem disse que tem fila? Fila nenhuma. Deus atende em todo momento de madrugada, meio-dia, de manhã, de tarde. Entendeu? É o momento de orar, é bom porque tá silêncio. Entendeu? Tá silêncio. Que negócio de fila. Tanto se fosse assim, tu tava lá no meio do mar clamando, ah, não, esquece, porque eu tenho gente na tua frente aqui, eu vou atender primeiro esse. Olha, só que fé é uma coisa assim, muito individual, sabe? Tem coisa que Deus fala comigo que ele não fala para você. E se eu for falar aquilo que Deus fala para mim, tu vai dizer, essa mulher é maluca. Ela bateu a cabeça. Por que muitos pessoal chama daqueles profetas antigos de doido? João Batista chamava João Batista de o quê? De maluco, não? Era. Então já se viu ficar no meio do mato, só no meio do mato, para não se contaminar. Era. E assim o pessoal ainda não gostava. Como foi que morreu João Batista? Com a cabeça fora do corpo, não foi não? Foi decapitada assim, ó. Como foi que morreu os profeta Isaías? Cerrado no meio, ó. Passaram o serrote nele, terror, fez 2 pedaços. Tu já imagina? Isso era a vida de profeta. E hoje tu vê profeta por aí profetizando tranquilo, numa light, e ainda diz que Deus não é bom. Deus é maravilhoso. Antigamente o pessoal tinha que pagar um preço muito caro. Hoje em dia o negócio está tudo assim, olha, de bandejão. Ainda reclama. Ainda reclama. Deus nunca vai mandar tu arrancar o defunto que morreu 5 dias para tu comer o coração dele. Ele nunca vai mandar. Não, Satanás manda. Ele manda e o servo dele obedece. Vai lá, arranca e come o coração. E ele vai lá e arranca e come o coração. Não sabia disso, não? É assim que é. Quer ser um daquele, sabe, daquele bruxo lá que voa, que nem serpente? Tu vai lá e come o coração. Que aí tu vai ver. E Deus não, Deus é só sombra e água fresca. Tu só tem que obedecer. E ainda acha que é ruim? Ai, tô cansada. Ai, tô fadiguei. Ai, eu sou imu. Ai, não sei. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Renova a força do teu povo, meu Deus. Tem misericórdia. Que gente cansada é essa? Que já nasceu cansado, cansada. Misericórdia. Ora que Deus renova essas forças. Ora que Deus renova esses ânimos. Mas não deixa a árvore de rapina comer o teu sacrifício. Não deixa, porque a promessa de Deus é que vai ser tão grande que tu não vai poder contar. O Abraão era a descendência dele. E o filho, não importa, vai chegar. Talvez o teu filho não é necessariamente uma criança, é um projeto teu. É um projeto que tu tá tanto tempo batendo na mesma... Olha, eu tenho projeto que tanta gente dizia assim, cancela esse negócio, que o negócio não vai dar certo. Cancela esse negócio, Eu falei, olha, não vou cancelar, porque esse negócio que me deu foi Deus. Não, mas... Eu falei, não se mete com esse negócio, aí eu já fico braba. Não se mete. E é por isso que eu não conto. Mas tem coisa que tu não conta, mas tá aí na cara para todo mundo ver. E talvez, porque tem árvore, tem semente que a gente planta, ela não nasce da noite pro dia, não. Ela tem um processo de ficar naquela escuridão lá debaixo da terra. E aí, quando ela cresce, quando ela sai dali, ainda tem o processo do crescimento. Primeiro o crescimento para baixo, depois para cima, né? A raiz, depois para cima. E ainda leva o tempo para ela dar fruto. E aí a pessoa não tem paciência para esperar o tempo do fruto. Uma mulher, ela engravida, o bebê tá lá dentro da barriga, não tá? Tu tá vendo que ela tá grávida? Não, mas ela tá grávida, não tá? Mas tu não tá vendo o bebê. Mas isso não significa que ela não está grávida. E assim são os projetos, assim são a promessa de Deus. Tu está grávida da promessa? E vai, bebê, vai nascer. E tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que você planejou, colocou na mão do Senhor e estava achando que não ia acontecer, vai acontecer. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, descansa dele, coloca na mão dele, respira bem fundo assim, ó. E coloca na mão dele e espera nele, porque vai acontecer, amém? Glória a Deus, aleluia. Porque ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E agindo Deus, quem impede o agir de Deus? Ninguém impede o agir de Deus. Deus arranca Faraó dos teus caminhos, Deus arranca a pedra de tropeço, Deus arranca Jezabel, Deus arranca tudo
tudo que é demônio do teu caminho, mas a promessa vai se cumprir na tua vida, nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, meu Deus, consagra este azeite, Pai. Consagra, coloca uma porção, uma unção tão grande sobre esta água, que aonde caiu uma gota d'água, naquelas plantinhas, Senhor, que estava enferma, que estava cheia de praga, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada. E a pessoa que beber desta água, usar desse azeite, ela vem ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe toda aquela pessoa que ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço. Renova as forças, renova a fé, tira todo embaraço, toda pedra de tropeço, Pai. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor toca naquele vizinho da irmã Joana, lá em Goiânia, meu Deus do céu. Eu não me lembro o nome dele, mas o Senhor sabe quem é. Que o Senhor visite ele agora lá no hospital e toca do alto da cabeça a planta dos pés e restaura aquele Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. No nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra todo espírito de miséria, todo espírito da bancarrota, de destruição, tudo aquilo que estava destruindo o projeto dessas pessoas, a finança dela, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada agora. Todo levante do inferno, Pai, vai repreendendo todo espírito de enfermidade, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito do câncer, o espírito da loucura, vai caindo por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Esse demônio que entrou dentro das igrejas para tirar essas pessoas, para desviar do teu caminho, vai saindo da vida deste homem, da vida desta mulher, Satanás. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, vai batendo em retirada todo espírito de maldição hereditária. No nome do Senhor Jesus, caia por terra toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, toda oração contrária, toda praga, toda seta lançada contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra os nossos projetos, seja já lançada por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vai repreendendo, Pai, esse espírito do tranca-rua, que estava trancando os caminhos desta pessoa, que estava trancando as portas, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra, Satanás. No nome do Senhor Jesus, espírito de tranca-rua, espírito de pombagira, de Jazabel, de Chucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilinda, ai, batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus, amarrado, acorrentado e lançado no fogo do inferno, Satanás, que aí que é o teu lugar, não saia daí, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Envia a tua legião de anjos nos nossos trabalhos, Senhor. Envia, Senhor, para remover esse espírito de inveja, esse espírito de contenda, esse espírito de fofoca. Envia essa legião de anjos nos nossos lares, anjo com espada de fogo, para remover, Pai, toda a seta do inferno lançado, todo dado inflamado do maligno contra a nossa casa, contra a nossa família, Pai. Liberta, Senhor, essa família que vive num pé de guerra, o casamento está destruído. Restaura, Senhor, esse casamento, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais. Em cada leito, esse hospital, visita aquelas pessoas que estão entubadas, Senhor. Visita, Pai, a esposa do George, toca, Senhor, para curar. Visita o Senhor Sebastião também, Senhor, toca, restaura a coluna dele, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, visita, Senhor, todos os lugares deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando, Pai, as penitenciárias, os abrigos, os OBEC, os manicômios, todo lugar, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para tocar do alto da cabeça, a planta dos pés e restaurando de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.